Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Nesse vídeo, eu irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 5, que traz como tema aí a semana 1, ligação metálica. Vamos lá? Antes de começar a resolução das atividades, peço que se inscreva no canal. Se você gostar da aula, curta e também compartilhe. O tema da nossa semana 1 do PET 5 é ligação metálica. E eu sugiro a você que assista a aula 1 sobre esse assunto, ligação metálica. Na aula 1 tem todo o conteúdo explicativo, bem detalhado, das características da ligação metálica, certo? Então, aí um pequeno lembrete sobre a ligação metálica. O modelo que representa a ligação metálica é o mar de elétrons, e a ligação metálica ela ocorre entre átomos de metais e elétrons livres, ou seja, entre os cátions desses metais e os elétrons livres. Por isso que os metais são possuem a característica de ser bons condutores de eletricidade. Então, na ligação metálica, formam as ligas metálicas, que são uniões de dois ou mais metais, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, mas sempre com predominância dos elementos metálicos. Então, a ligação metálica e o modelo de mar de elétrons. A ligação metálica é constituída pelos elétrons livres, que ficam entre os cátions dos metais, representado aí através do modelo do gás eletrônico, ou também conhecido como mar de elétrons. Se ainda não ficou bem claro para você o modelo de ligação metálica, assista a aula 1. E quanto à resolução das atividades, peço que se tiver alguma dúvida durante a realização, que você registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual é o que apresenta o caráter metálico mais pronunciado? Por quê? Então, trouxe aqui a tabela periódica para facilitar a localização desses elementos. Então, inicialmente, o cloro está lá no grupo 17, ou seja, a família 17, que é a família dos halogênios, e ele possui um caráter ametálico, ou seja, ele é um ametal. Os ametais têm característica de ser eletronegativos. A seguir, o fósforo está lá no grupo 15, a família 15, que é a família do nitrogênio. Ele tem aí 5 elétrons na sua camada de valência e também possui caráter ametálico. E o mercúrio, por sua vez, é um metal de transição, está lá no grupo 12. Ele é líquido, tem um brilho característico e é ótimo condutor de calor e eletricidade. Essas características são próprias dos metais e não presentes nos átomos citados aí do cloro e fósforo. Logo, o mercúrio apresenta um maior caráter metálico, ou seja, ele tem esse caráter mais pronunciado, certo? Atividade 2. Retome ao texto inicial e responda aos questionamentos seguintes. O que é amálgama? Amálgama é uma liga metálica formada pela reação do mercúrio com outro metal. Praticamente todos os metais formam amálgamas com mercúrio. Temos aí algumas exceções do ferro e a platina. Amálgamas de prata e mercúrio, por exemplo, são importantes em odontologia, enquanto que a amálgama de ouro e mercúrio é empregado na mineração do ouro. B. A amálgama de potássio pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica? Sim. Justifique a sua resposta. A amálgama de potássio é uma liga metálica composta de potássio e mercúrio. Sendo uma liga metálica, os átomos estão unidos por ligações metálicas, conforme o modelo de mar de elétrons. Letra C. Cite uma aplicação da amálgama na sociedade. Amálgamas de prata com mercúrio são importantes em odontologia. Amálgama de ouro e mercúrio é empregado na mineração de ouro. A amálgama de estanho foi utilizada no século XIX como superfície refletora de espelhos. A amálgama de talho é empregado como termômetro de baixas temperaturas. Atividade 3. Segurando com as mãos um objeto de cobre,
e outro de madeira no interior de um recipiente com água fervendo, observa-se que o cobre aquece mais rapidamente. Explique essa diferença com base na teoria da ligação estudada, que no caso é a ligação metálica. O cobre é um metal e uma de suas propriedades é ser bom condutor térmico, ou seja, condutor de calor. Nesse processo citado no texto, no enunciado da atividade, ocorre a transferência de calor do mais quente para o mais frio, que no caso é a água fervendo, para o objeto de cobre. Então, ao colocar uma extremidade do objeto na água fervendo, fará com que as partículas que ali se encontram aumentem o seu estado de agitação, explicado aí pelo mar de elétrons. Isso irá passar para as partículas vizinhas, aumentando também o seu estado de agitação dessas, e passam a vibrar mais intensamente, fazendo com que todo objeto do metal se aqueça até o equilíbrio térmico. Após algum tempo, a mão sentirá a temperatura do metal aumentar. Já a madeira não apresenta essa característica, pois é um isolante térmico. Atividade 4. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente... Essa atividade ela se refere às propriedades dos metais. Então, na letra A, tem elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica? Então, os metais nós sabemos que são bons condutores de calor e eletricidade. Então, baixa condutividade térmica está errado, Então, baixa aqui não estaria correto. Na letra B, são solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmicas e elétricas? Novamente em baixas, e são solúveis, não é característica dos metais. E muito menos solventes apolares, Porque são metais, eles não vão ser solúveis em solventes apolares. A letra C, insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. E letra D, conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água. Então, sempre tem alguma coisa aí que não está correta. Então, a característica, o item que refere-se à característica dos metais é a letra E, possuem elevadas condutividade elétrica e térmica. Para a atividade 5, o galho, que é utilizado na composição dos chips dos computadores, apresenta-se como um elemento químico de notáveis propriedades. Dentre essas, destaca-se a de se fundir a 30 graus, e somente experimentar a ebulição a 2.403 graus Celsius. A pressão atmosférica com relação a esse elemento, é correto afirmar que a letra A, sua configuração eletrônica no estado fundamental é configuração do neônio, seguido de 3,10, 4s2, 4p1, tendendo a formar ânions. Bom, essa alternativa é incorreta. Veja a configuração do galho, que tem aí número atômico 31, e no estado fundamental ele vai apresentar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P1. A configuração seria argônio, que é o cerne aí da configuração, e não do neônio. Então, tá aí o que está errado na afirmativa. Ele pode formar ânion, sim, ele vai formar cátions. A letra B apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados, encontrando-se sempre no estado líquido, independente da temperatura. Então, o enunciado já deu aí a temperatura de fusão, que é 30 graus, e a ebulição 2.403. Então, o galho se encontra no estado sólido até aproximadamente 30 graus, líquido entre 30 e 2.403, e acima de 2.403 ele apresenta-se no estado gasoso. Então, a letra B também está incorreta. Letra C, o seu íon mais estável é representado por galho mais 3, resultando da mesma configuração eletrônica do elemento neônio. Então, nós já dissemos aí
na letra A, que está incorreto, e essa também, a alternativa letra C, também está incorreta, porque ele vai ter a configuração aí do níquel, com 28 elétrons, e o cerne da sua configuração seria do argônio e não neônio. Então, a letra C também é incorreta. D. Apresenta-se no estado sólido em temperaturas acima de 30 graus. Na verdade, ele vai apresentar sólido abaixo de 30 graus. O próprio texto já falou que a fusão dele é a 30, então qualquer temperatura abaixo de 30 graus ele vai ser sólido e não acima. Acima de 30 ele vai ser líquido. E temperaturas abaixo de 2403 também líquido. Então, a alternativa D também incorreta. E letra E é o que sobrou, é a alternativa correta. Experimenta processo de fusão ao ser mantido por longo período de tempo em contato com a mão de um ser humano normal. Considerando que o corpo humano tem uma temperatura média de 37 graus, de fato, se o galho for mantido por longo período de tempo em contato com a mão do ser humano, ele se funde, pois sua temperatura de fusão é 30 graus. Lembrando aí que a temperatura do corpo humano, em média, é 36,5, 37 graus. Então, a alternativa correta, letra E. Então, finalizamos a correção das atividades. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudar. E o grande abraço hoje vai para os meus alunos do primeiro ano da Escola Estadual Manuel Gonçalves Boaventura. Um grande abraço. E também aos alunos do primeiro ano noturno da Escola Oscar Prados. Um grande abraço a cada um de vocês. E espero vocês na próxima aula.